do Espírito Santo. Podem sentar-se. Caríssimos fiéis, é uma alegria estar de volta. Estava meio sumido, né, eu? E hoje nós temos um dia muito especial, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, que é padroeira desta paróquia, junto com Santo Antônio também. E Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições e uma das mensagens a qual o povo tem mais devoção e mais amor, juntamente com Nossa Senhora de Lourdes. E muito impressionante também que nós, católicos brasileiros, temos uma devoção muito especial a esta Virgem que falou a nossa língua. Se nós pensarmos, Nossa Senhora apareceu, suas grandes aparições, mas foi a primeira vez que ela falou português, né? Falou a nossa língua, com o sotaque de Portugal, lá do interior, mas com a mensagem que para nós é muito cara, porque tem essa ligação conosco, com a nossa cultura também. Hoje, liturgicamente, no nosso calendário, a igreja celebra a ascensão do Senhor, Jesus que sobe ao céu. E ao subir ao céu, Jesus dá uma promessa e uma missão aos discípulos, dentre outras coisas. Qual é a promessa? Enviarei o Espírito Santo. Então, a partir de amanhã, nós começamos a novena do Espírito Santo, né? A pedir o Espírito Santo. Foi essa a promessa de Jesus, que ele cumpriu no dia de Pentecostes. Ele enviou o Espírito Santo sobre a sua igreja. E, além da promessa, Jesus também entregou aos discípulos uma missão. Qual é a missão dos discípulos? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, essa é a missão da igreja. E é bem importante relembrarmos que esta é a missão da igreja: anunciar o Evangelho, anunciar a salvação dos homens. Nós podemos fazer outras coisas, mas sempre em função da salvação dos homens. A salvação das almas é a missão primordial da igreja, fundamental, a razão dela existir. A razão por que a igreja existe. Por que que Jesus deixou a igreja? Para a salvação das almas. Porque sem a igreja, a mensagem do Evangelho não chegaria a todas as criaturas e elas não seriam salvas. Então a igreja é necessária para a salvação das almas. E esta é a missão que Jesus deixou hoje, no dia da ascensão. Então a promessa, a vinda do Espírito Santo. E a missão é anunciar o Evangelho. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, a igreja não seria capaz de cumprir a sua missão. Seria uma obra humana, uma organização humana. E as organizações humanas, elas falem, elas vão à falência, elas sucumbem, elas caducam, elas não se sustentam. Por quê? Porque o homem é falho, imperfeito, e as obras humanas não são eternas. As obras humanas são passageiras e imperfeitas. Então, a salvação é uma obra divina. Por isso, era necessário que o próprio Deus viesse habitar no nosso coração, na nossa alma, e conduzisse a igreja no caminho da salvação. Então, por isso, é necessário a vinda do Espírito Santo. Então, Jesus deu esta missão, anunciar o Evangelho a toda criatura, e disse: quem crer e for batizado será salvo. Hoje, antes da missa, tivemos um batismo de uma criança. Continuamos na história e no tempo cumprindo esta missão. Quem crer, não basta ser só batizado, né? Tem que crer também. Porque tem muita gente que é batizada,
mas não vai à missa, não reza, não dobra o joelho diante do Santíssimo, não tem piedade. É aquele ditado que a gente diz no popular, cavalo batizado. A gente até, né? Meu Nordeste diz, não sei se aqui é xingamento, se for, me desculpem, né? Mas no Nordeste a gente diz uma pessoa muito ignorante. Mas tem uma razão. Que é aquela pessoa que, se eu batizasse, Deus me livre, né? Fizesse esse sacrilégio, né? De fingir que estou batizando um cavalo, o cavalo não vinha para a igreja. Não rezava, não era devoto Nossa Senhora, não comunga nada, porque ele não tem consciência. Então, a pessoa que é batizada, mas vive como uma vida de cavalo, né? Ou seja, não faz nada, não se salva. Né? Não se salva. Então, tem que ser, crer e ser batizado. As duas coisas, né? Acreditar e ser batizado. Mas, para nós é especial, coincidentemente, né? Hoje eu falei dia da Ascensão, é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Quando Nosso Senhor disse à sua igreja, Ele disse aos apóstolos, em primeiro lugar, aos discípulos, né, e os apóstolos que estavam lá reunidos no cenáculo e que estavam presentes no dia da sua ascensão, Ele deu esta missão. Mas nós não podemos separar a igreja da sua mãe, que é Maria Santíssima. Então, a missão da igreja, ela é, sobretudo, a missão de Maria também, da Virgem Santíssima. Porque existe alguém mais cheia do Espírito Santo do que Maria? Não. Existe alguém mais necessário à salvação do que Maria? Não. Porque ela nos trouxe o Salvador. Então, sem Nossa Senhora, não haveria salvação. Deus quis precisar. Claro que Deus poderia nos salvar sem ela? Poderia. Mas Ele quis precisar dela. Quis pedir licença a ela. Quis se utilizar dela para ser instrumento da salvação. Por isso que ela é também conhecida como corredentora. Né? Então, não significa que ela é redentora. Redentor é nosso Senhor Jesus Cristo. Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a participação dela é maior do que qualquer outra criatura, porque ela gerou Jesus. E ela assumiu a missão de mãe da igreja. Então, preste atenção. Se Jesus prometeu o Espírito Santo e deu aos apóstolos, à igreja, esta missão, de modo muito particular, deu à Virgem Santíssima. Então, Nossa Senhora, ela participa desta missão da igreja de anunciar o Evangelho. E qual é a missão da igreja que eu falei no início? Salvação das almas. Então, esse é o maior interesse da Virgem Maria, nos levar até Jesus, salvar as almas. E tem uma particularidade aqui, tanto na epístola que nós lemos dos Atos dos Apóstolos, que é o relato da Ascensão, como aqui também no Evangelho que nós ouvimos, existe uma particularidade muito interessante. Jesus disse que o Espírito Santo, que os apóstolos, que a sua igreja, iriam realizar milagres. E ele dá aqui alguns exemplos. E nós vemos na história da igreja esses grandes milagres que aconteceram especialmente pelas mãos dos santos. Os prodígios que Deus realizou diretamente e os prodígios que Deus realizou através dos seus servos mais fiéis, que são os santos. A igreja é repleta de sinais divinos, grandiosos sinais divinos que vão confirmando a mensagem do Evangelho, a nossa fé. Então vejam como as coisas vão também se direcionando a Maria Santíssima. O que é que acontece no dia 13 de maio de 1917, mais de 100 anos atrás, né? Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos de Fátima. Lúcia, Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta, que já são santos hoje, né? Eu tive a
a grande graça de visitar o túmulo deles, já depois que eles eram santos. Rezei lá pelas crianças da nossa administração apostólica, pelos meninos lá em São Francisco e pelas meninas lá em Santa Jacinta. Isso faz antes da pandemia, faz uns 3 anos, eu acho. Mas, enfim, Nossa Senhora aparece para aquelas crianças com um pedido. A gente fica procurando, a mensagem de Fátima, o mundo vai se acabar. E a gente se esquece do principal. O principal é a conversão dos pecadores. Foi isso que Nossa Senhora veio falar para os pastorinhos. Rezem pela conversão dos pecadores. Rezem para que as almas não vão para o inferno. Então essa é a mensagem principal de Fátima, a nossa conversão. E se a gente for olhar as outras mensagens de Nossa Senhora em Lourdes, etc., sempre converge para isso. Nossa Senhora como mãe, e como mãe da igreja, ela como a mais cheia do Espírito Santo, porque ela é a esposa do Espírito Santo, ela vem para anunciar o Evangelho para a salvação das almas. A salvação das almas. E ela não poupa esforços para isso. Não poupa esforços para que a mensagem possa ser bem entendida. Por isso que ela fala para crianças, para pessoas muito humildes. Nossa Senhora não fala para gente intelectual, gente muito chique, cheio de canudos. Ela fala para crianças. Por quê? Porque o que uma criança entende, qualquer pessoa entende. Ela quer falar ao nosso coração. É uma mãe falando para os filhos. E a mãe, ela tem um dom incrível. O homem nunca vai saber como é que mãe entende o choro da criança. Está com fome, está com cocô, está isso. Eu não sei, né? É uma língua que só as crianças sabem e as mães tudo sabem, né? A mãe sabe o que a criança sente e a criança sabe quando a mãe está perto, né? É interessante. Então, Nossa Senhora, ela, como mãe, vem falar aos nossos corações e ela escolhe os mais humildes, os menorinhos, né, os menorzinhos, para falar a sua mensagem. E a mensagem é um pedido de conversão. Sempre um pedido de conversão, para que a gente se converta. E, como eu estava dizendo, para confirmar esta mensagem, e aqui a gente poderia falar muito sobre como foram aqueles meses, né? Desde o dia 13 de maio até o dia 13 de outubro, aqueles meses em que, uma vez por mês, Nossa Senhora apareceu às crianças, o sofrimento que elas passaram, as perseguições, foram até presas, torturadas psicologicamente. Como sofreram aquelas crianças, mas não arredaram um pé de falar a verdade, né? Nós vimos a Virgem Maria, sim, é verdade. Mas ela anunciou no último dia da aparição, ela anunciou um grande sinal. E eu trouxe até aqui para os senhores algumas frases que foram ditas naquele dia 13 de outubro de 1917. Então, como a fama daquela aparição já estava se espalhando, né, pelas cidades, por Portugal, Nossa Senhora está aparecendo, né? E as pessoas começaram a ficar sabendo, começaram a espalhar a notícia, uma confusão muito grande. Mas, enfim, a notícia que se espalhou muito foi o anúncio de Nossa Senhora, que no dia 13 de outubro, no último dia da aparição, na última aparição, ela ia fazer um grande milagre, um grande sinal para que ninguém duvidasse. E essa é uma das coisas mais impressionantes da história da igreja. Talvez depois da ressurreição de Cristo, não houve milagre maior. E recente.
Porque quando a gente escuta aqueles milagres de 700 anos atrás, de 1000 anos atrás, a gente fica assim meio que rindo. Isso não aconteceu, não. Deve ser invenção desse povo da Idade Média, né? Que não entendia nada, não sabia ler nem escrever, inventaram essas histórias. Só que isso foi já na época que existia a imprensa, existia a máquina fotográfica, existiam jornais, né? Não existia ainda a internet. Talvez a gente ainda vai ver alguma coisa agora na época da internet. Quem sabe, né? Porque os pecados do mundo de 1917 para cá diminuíram ou aumentaram? Não precisa responder. Nossa Senhora pediu a conversão. O pessoal aceitou ou não aceitou? No meu humilde entendimento, as coisas pioraram muito. Muito. Mas vamos lá. O relato do jornal do dia o Dia de Lisboa, o nome do jornal, dizia o seguinte: então, para aquele evento, estava chovendo muito, mesmo com a chuva, e era um local de roça, né, de campo, então tinha uma lama enorme, as pessoas foram a pé, e juntou 70 mil pessoas. Uma multidão que a gente não consegue nem imaginar quanta gente é. Então, um jornal lá, leigo, disse o seguinte: a uma tarde, meio-dia, a chuva cessou. O céu, com um cinza perolado, iluminava a vasta paisagem árida com uma luz estranha. O sol tinha um fino véu transparente, de modo que se poderia facilmente fixar os olhos nele. A primeira coisa, as pessoas olhavam para o sol como se tivesse nada, olhando, e não fazia mal à vista. Não incomodava a vista. O tom cinza madrepérola transformou-se em uma folha de prata, que se quebrou quando as nuvens se abriram. O sol de prata, cercado na mesma luz cinza transparente, se viu girar e voltear no círculo de nuvens abertas. Um grito saiu da boca e as pessoas caíram de joelhos no solo pantanoso. A luz se tornou um belo azul, como se tivesse vindo através de vidros fumados das janelas da catedral, e se espalhou sobre as pessoas que estavam ajoelhadas com as mãos abertas. O azul se desdobrou devagar e em seguida a luz parecia passar através de um vidro amarelo. Manchas amarelas caíram sobre os lenços brancos e sobre as saias escuras das mulheres. Naquela época não usava calça, né? Graças a Deus. Também foram vistos nas árvores as rochas e as montanhas. As pessoas choravam e oravam com as cabeças descobertas na presença do milagre que eles haviam esperado. Só para os senhores e as senhoras entenderem, quando o sol começou a rodar, começou a soltar raios e começou a ficar colorido. As pessoas ficaram coloridas. Um outro jornal, O Século, de Lisboa, 2 dias depois, relatou o seguinte: e assiste-se então a um espetáculo único e inacreditável para quem não foi testemunha dele. Do cimo da estrada, onde se aglomeram os carros e se conservam muitas centenas de pessoas, carro aqui é carro de boi, tá, gente? A quem escasseou o valor para se meter à terra barrenta, vê-se toda a imensa multidão voltar-se para o sol, que se mostra liberto de nuvens no zênite. O astro lembra uma placa de prata fosca e é possível fitar-lhe o disco sem o mínimo esforço. Não queima e não cega. Dizia está se realizando um eclipse. Porque os jornais não têm fé, né? Então eles ficam tentando inventar uma história para dizer que não é verdade, né? Mas eis que um alarido colossal se levanta e aos espectadores se encontram mais perto, se ouve a gritar: milagre, milagre, maravilha, maravilha.
aos olhos deslumbrados daquele povo, cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos, então aqueles milagres da Bíblia, né? Que muitos teólogos metidos a sabichão não querem acreditar, não passou no Mar Vermelho, não andou sobre as águas, né? Vai quebrar a cara lá no céu. Então cuja atitude nos transporta aos tempos bíblicos e que, pálido de assombro, com a cabeça descoberta, encara o azul, o sol tremeu. O sol teve nunca visto os movimentos bruscos, fora de todas as leis cósmicas. O sol bailou, dançou, segundo a expressão dos camponeses. Era como um disco de vidro fosco, iluminado por detrás e girando sobre si mesmo, dando a impressão que estava caindo sobre as nossas cabeças. Um jovem que estava presente lá, que não acreditava em Deus, e depois se tornou padre. Ele disse: olhei fixamente para o sol, que parecia pálido, não feria meus olhos, parecendo uma bola de neve. Ele girava sobre si mesmo. De repente, pareceu cair em zigue-zague. Tornou-se padre Joaquim Lourenço. A senhora Maria Celeste da Câmara relatou o seguinte: o sol começou a rodar em círculos de todas as cores. Era como uma roda de fogo, de fogos de artifícios, caindo sobre o chão. Olhei para o sol, diz o senhor Antônio Antunes, também presente lá. Olhei para o sol e o vi girando como um disco, rolando sobre si mesmo. Vi as pessoas mudando de cor, tomando as cores do arco-íris. Aquilo que eu disse, os raios do sol batiam nas pessoas e as pessoas ficavam coloridas. Cada pessoa ficava com uma cor diferente. Presenciei também 4 curas, diz a senhora Maria do Carmo Menezes, na hora da aparição. 2 de tuberculose, uma de uma moça de Lisboa e a outra de Alfarelos, e 2 aleijadas que saíram andando na hora. Bom, existem esses relatos, eles são de jornais da época e também de jornais ateus, comunistas, que não puderam ocultar a verdade. Caríssimos fiéis, o que é que esse milagre nos fala? Nos fala, fica muito evidente para nós. Primeiro, e para concluir, o grande amor de Deus por nós, em nos enviar a sua própria mãe, e o grande amor de Maria, em querer vir anunciar ao mundo a salvação, a conversão dos pecadores, pedir pela conversão dos pecadores, para a salvação das almas. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele não precisava disso, mas Ele reforça a mensagem com os seus prodígios, os seus milagres. Os milagres, eles não são necessários se a gente tivesse fé, mas eles servem para reforçar a nossa fé. Eles servem para tocar os corações mais duros, mais impenitentes. E é muito impressionante quando nós ouvimos um relato como esse, de um milagre visto a olho nu por 70.000 pessoas, que foi acompanhado por repórteres, por pessoas que eram ateias, que foi seguido de curas milagrosas, instantâneas. Não foi só o milagre do sol, apareceu também Nossa Senhora do Carmo, apareceu também o Menino Jesus. Inclusive, não tem como eu mostrar para os senhores, mas tem uma foto muito embaçada, né, porque a máquina de mais de 100 anos não tira uma foto bonita, muito embaçada, mas que dá para ver a silhueta de Nossa Senhora. O repórter tirou, né? Naquela época não eram boas imagens. Mas o que impressiona é
a dureza do coração do homem. Mais de 100 anos depois, estamos nós aqui. Devemos agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia. Agradecer a Deus por Maria Santíssima. Mas continua viva e forte a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Rezem e se sacrifiquem pela conversão dos pecadores. Claro que o primeiro pecador sou eu mesmo. Nós somos todos pecadores. Devemos reconhecer. Mas existem muitos que estão distantes de Deus. Muitos que vivem no pecado, que vivem na desgraça. Nós temos visto muitos escândalos no mundo. E até ouso dizer com muita reticência por causa das câmeras. Parece que se querem abençoar o pecado, canonizar o pecado, reconhecer, aplaudir e exaltar quem vive no pecado. É o que nós temos visto aqui no Brasil, na Alemanha, em tantas outras partes do mundo, onde as pessoas estão ignorando totalmente o sentido do pecado, ignorando a perdição eterna, o castigo do inferno, ignorando a dor que é estar longe de Deus para sempre. Não pode haver salvação numa vida de pecado. Não pode haver salvação para quem vive distante de Deus. Portanto, eu concluo repetindo esse apelo da Virgem Maria. Que a gente nunca esqueça, porque o mundo continua mais pecador ainda do que no século passado. A iniquidade aumenta até o absurdo. Se hoje nós não nos escandalizamos, é porque nós estamos já quase acostumando já. Mas os nossos antepassados, os nossos avós, ficariam horrorizados se vissem o que nós estamos vendo hoje. Eles nem acreditariam se a gente contasse o que está acontecendo no mundo hoje. As blasfêmias, as imoralidades, as indecências. E aqui a gente não teria tempo para continuar falando. Então, peçamos a Nosso Senhor, ouçamos mais uma vez a Virgem Maria, que o mundo se converta, pela conversão dos pecadores, que as almas se salvem, que possamos salvar o maior número de almas possível. Enquanto temos vida, Deus vai sempre nos dar a misericórdia, Deus sempre vai nos dar a oportunidade. Então, que cada um de nós que estamos aqui, que tivemos esta oportunidade de crer em Jesus, que nós possamos confirmar e reafirmar o nosso sim a Deus e rezar pelo mundo. Rezar pelo mundo que jaz no pecado, que anda tão distante de nosso Senhor. Rezar pela conversão dos pecadores. Este é o principal motivo pelo qual a Virgem Maria apareceu em Fátima e que ela sempre aparece, continuando esta missão que Jesus deixou de anunciar o Evangelho. Que Nossa Senhora de Fátima interceda também por nossas famílias, por cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.